Aprender com as provações. Analisaremos hoje a justificativa número 70 para a ocorrência de provas na vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para deixar bem claro que a força para vencer as batalhas não é nossa, mas de Deus, e que a glória pelas vitórias obtidas deve ser dada a Ele e não a nós mesmos. Às vezes, nos deparamos com desafios gigantescos e chegamos a duvidar que conseguiremos superá-los. É nessa hora de prova que devemos demonstrar fé e confiança no Senhor, pois Ele está ali esperando somente por nossa atitude de fé e confiança nele para nos dar a vitória. Verso bíblico pertinente. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Juízes 7:7. Se há algo em que muitos líderes governamentais são especialistas, é a tendência ao senso de autossuficiência. Normalmente, essas pessoas têm à disposição muitos recursos que os fazem se sentir plenamente seguros e quase intocáveis. São elementos disponíveis relacionados ao próprio poder político de que eles dispõem, ao poder dos fartos recursos financeiros, às forças militares, à força dos meios de comunicação, entre outras. O maior problema gerado por esse contexto de autossuficiência é que as pessoas que detêm tais poderes passam a ignorar a autoridade e, na maioria dos casos, a própria existência de Deus, deixando de reconhecê-lo como o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, governante supremo não só deste mundo, mas de todo o universo. Assim agindo, passam a governar, liderar sob a influência de forças ocultas, nas quais buscam orientações e mais riquezas e poderes ainda. São vários os exemplos da história que identificam líderes com esse perfil e comportamento. Primeiro, Nimrod, bisneto de Noé, filho de Cuxi, construiu Babel, contrariando as ordens do Senhor de que se espalhassem pela terra. Segundo, Faraó Tutmés III, do Egito, nos tempos de Moisés. Disse ele: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Êxodo 5:2. Terceiro, Nabucodonosor, rei de Babilônia, nos tempos de Daniel. Quarto, Belsazar, neto de Nabucodonosor, o qual afrontou a Deus utilizando-se dos utensílios do templo para as suas festas e orgias no seu palácio. Quinto, Saul, rei de Israel, o primeiro rei daquele povo, altamente arrogante, prepotente e autossuficiente. Sexto, Acabe e Jezabel. Acabe era rei de Israel no tempo do profeta Elias. O casal também afrontou a Deus abertamente. Sétimo, Alexandre, o Grande, da Grécia. Oitavo, imperadores romanos como Nero, Calígula, Cômodo e outros. Nono, Herodes, governante romano nos tempos bíblicos, assassino de crianças. Décimo, outros governantes e líderes, inclusive religiosos, através da história. Na experiência de Gideão, é-nos dito que um poderoso exército inimigo devia ser enfrentado pelos soldados dos exércitos do Senhor. Inicialmente, Gideão reuniu 32.000 homens, mas os inimigos estavam em 135.000 soldados. O Senhor conhece o futuro e sabia que, se Israel vencesse com aquela quantidade de guerreiros, se vangloriaria de si mesmo,
creditando à sua capacidade essa vitória. Assim, Deus optou por ensinar uma maravilhosa lição ao seu povo. Gideão era um homem temente a Deus e confiava plenamente no Senhor. Mas foi provado, sendo desafiado a fazer um corte no seu contingente e, na primeira prova, 22.000 homens deixaram suas fileiras. Agora, com 10.000 homens, o Senhor apresenta a Gideão uma segunda prova: reduzir ainda mais o número de guerreiros. Na segunda filtragem, 9.700 foram reprovados e enviados de volta para casa. Assim, Gideão deveria liderar 300 homens contra um poderoso exército de 135.000. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Juízes 7:12. O mais incrível ainda estava por vir nessa bela história de fé e confiança no Senhor. Os 300 homens de Gideão foram orientados a levarem nas mãos não suas espadas para o combate, mas somente uma tocha, um cântaro vazio e uma buzina. Isto mesmo, essas eram as armas que o Senhor designara fossem levadas para a batalha. Incrível como o Senhor opera por meio dos seus filhos fiéis e destemidos. Não era pela força das espadas que a vitória sobre o poderoso inimigo viria, mas sim pelo poder de Deus canalizado aos homens pela fé, pela obediência e pela coragem. Assim que as buzinas foram tocadas e os cântaros quebrados, houve um alvoroço tremendo no arraial dos exércitos midianitas e aliados. Os soldados entraram em desespero e começaram a golpear uns aos outros, levando a maioria a fugir em disparada e sendo posteriormente alcançados e eliminados. Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Lembre-se de que pode acontecer de passarmos por provações em nossa vida justamente para aprendermos a confiar mais no Senhor do que em nossas forças. Mesmo aqueles governantes e líderes que possuam grande poder devem inclinar-se reverentemente diante do Senhor dos Exércitos e esperar unicamente nele a sua vitória. Toda a arrogância e orgulho dos homens serão quebrados não só aqui, através de experiências de ensinamento do Senhor, mas também e de forma definitiva no grande e terrível dia do Senhor. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Romanos 14:11. Somos convidados a entregar nosso caminho ao Senhor e confiar nele, pois tudo ele fará para o nosso bem. Salmo 37:5. Que assim seja na sua vida. Por mais poder e riquezas que você possua, não permita que esses recursos levem você para longe do Senhor. Ao contrário, que ele seja honrado com suas posses, suas capacidades e suas forças. Uma pérola de esperança para você. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Agora chegou o momento de você encaminhar, compartilhar esta mensagem,
por favor, divulgue a palavra do Senhor.